E aí, Boa Delis? noite. A Delis, para quem não conhece, né? A Delis é a nossa organizadora dos cursos lá em Curitiba. Está organizando aí o próximo curso que a gente vai dar lá é o Ronron, né? O método Ronron 1. Acho que é 5 e 6 de agosto, algo assim. E aí alguns alunos, né, lá de Curitiba, outros aqui de São Paulo também sempre manda, né, perguntas para a gente. E tem algumas outras pessoas também que entraram em contato com a Delis, também querendo saber algumas curiosidades, né, algumas coisas sobre o Onron. Então fica mais fácil, né, a gente fazer uma live, né, e falar de uma vez, né. É mais fácil não, aliás é mais legal, né, é mais gostoso. Né, Delis? É sempre bom a gente interagir com vocês, né? E principalmente esclarecer as principais dúvidas que vão surgindo durante esse processo, desde a divulgação do curso. Muita gente já conhece, mas tem pessoas que ainda não sabem como é que se dá esse processo do curso, os temas que são tratados. E aí a gente programou então essa live para esclarecer essas dúvidas, abordando alguns assuntos aí com propriedade que o Marcelo e a Eliana possam compartilhar com vocês. E se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem clicar ali no ponto de interrogação, que a gente vai respondendo durante a live, tá bom? A primeira pergunta do curso é se ele é voltado somente para terapeutas ou qualquer outra pessoa pode fazer também. Ué, claro, é para qualquer pessoa, né? Só precisa ter vocação para ser xarope, né? Meio doido. Brincadeira. O curso é para todo mundo, tá? O método ROM foi redesenhado, foi todo direcionado, né? Reescrito para que funcione como base, né, como base para vários assuntos, né, ou para a maioria, pelo menos, dos assuntos ligados à espiritualidade, né, sem pretensão nenhuma de achar que a gente sabe tudo, que a gente vai falar de tudo, óbvio que não, né, mas a gente explica sobre muitos assuntos que ficam meio perdidos, né, em várias outras, como escolas, né, vamos falar assim, ou filosofias, não sei qual a melhor palavra, tem muita pergunta que fica perdida, né? Então, o Onron veio para responder pelo menos uma parte dessas perguntas, né? E ensinando, né, pelo menos passando informação, né, para que cada um possa criar os seus próprios conceitos, criar ali as suas próprias seus próprios entendimentos, né? Porque a gente, mesmo sem querer, a gente compra ou assume, né, conceitos já pré-concebidos, né, pré-determinados, né, seja pela sociedade, pelas religiões ou pelo que seja. Então, a intenção desse curso é a gente passar a informação, né, a gente passa a informação desde a concepção da alma, e daí vai desdobrando, né, em vários assuntos, tanto terrestres como estelares, né, para que a pessoa tenha esse conhecimento e ela possa ter o entendimento dela, pessoal, né, sem ficar usando o entendimento de outros aí. E o processo, só para complementar o que o Marcelo falou, a proposta do Onron é justamente essa, é abrir essa porta inicial para que as pessoas comecem um processo interno de reconexão com as suas próprias hierarquias, de abertura mesmo de um novo entendimento sobre a espiritualidade. E uma espiritualidade sem dogmas, totalmente desassociada das religiões, de vários conceitos que a gente aprendeu durante a vida toda. Então, o método Onron tem justamente esse propósito, de auxiliar nesse processo de conexão interna antes de qualquer coisa, né? Então, a gente até reforça muito isso. Não se comprometa com esse desejo de tratar os outros ou com essa obrigação de tratar os outros. O método Onron, ele serve justamente para que a pessoa comece esse processo interno de reconexão
e ganhe ferramentas para se curar, para se tratar, para se conhecer, para quebrar contratos antigos da espiritualidade, para começar a trabalhar memória celular que está ali escondida. Então, o método Onron tem esse propósito, né, da pessoa olhar para dentro e se trabalhar antes de pensar em qualquer outra coisa, né? E você já respondeu a pergunta, né, Eliana? Quais seriam os principais benefícios para quem está começando nesse caminho, né? E o método Onron, ele é um dos caminhos que vai te introduzir a essa informação, né, essa quebra de crenças que a gente traz ao longo da nossa história terrestre, né? Então, ele vem justamente para despertar o nosso processo de questionamento diante do que a gente vive, o processo que a gente vive planetário, pessoal. Então, assim, eu digo que não só para terapeutas, mas para qualquer pessoa que esteja interessada no seu próprio autoconhecimento e crescimento pessoal, principalmente, né? Sim. E principalmente para quem quer ir para a Rometria, né? Porque ele foi feito para isso, né? Isso. O método Onron é o único curso que prepara as pessoas, né, para ir para a Rometria, até porque ele faz parte da Rometria, né, e está anexado à Ordem Santa Esmeralda. Exatamente. Quando eu já comecei no Cura Quântica Estelar e eu até confesso que eu não sabia nada, né? Eu caí meio de paraquedas lá. E aí eu tive que, depois de fazer vários módulos da Rometria, voltar um pouquinho para trás para tentar entender melhor como é que era. E assim, todo o conhecimento que a gente vai agregando no caminho sempre é válido, porque a gente vai abrindo várias portas, né? De coisas que a gente não observou naquela época, no curso onde a gente fez. Então, assim, é muito interessante porque a gente vê várias questões com mais amadurecimento do que foi passado naquele momento. Então, assim, ele agrega muito no nosso crescimento mesmo. Porque também são turmas menores, né? Isso. A Rometria são turmas de 100, 100 e pouco, é muita gente. Então, muita gente como são mesmo. turmas de 20, 30 pessoas, dá para a gente responder as perguntas, sabe? Dá para parar, dá para falar mais coisas. A gente sempre entrega muito mais conteúdo, né, do que está na programação, né? A gente procura responder pelo menos a maioria das perguntas, né, ou todas as perguntas às vezes, e aí o curso fica mais rico, né, fica mais legal, e a gente sempre fala mais um monte de coisa além da programação. Isso mesmo. E tem um aspecto interessante também, eu não sei se eu vou atropelar alguma coisa aí ou não, mas a gente também recebe muitos alunos que já vêm da cura quântica, né? Principalmente, e já vêm as pessoas que vêm com essa sede enorme de conhecimento, e muitas pessoas preferem ir direto no curso da cura quântica com o Rodrigo, obviamente, né? E aí, quando elas chegam no método Onron, chegam com muitas questões, muitas dúvidas. E eu percebo também em atendimentos que as pessoas chegam com perguntas muito básicas. Mas como eu aplico um símbolo? Entende? A pessoa corre porque ela tem aquela ânsia de passar com o Rodrigo, de passar pela sintonização, e recebe aquele mundo de informação. E o básico do básico, que é como que eu me aplico? Como eu faço o ancoramento? As pessoas não sabem. E tudo bem também, né? Não tem nada de errado, não tem a ordem certa, a ordem errada. Mas o método Onron tem essa abertura, né? Então, assim, não tem nada que seja básico demais ou avançado demais. A gente tenta justamente abraçar todo mundo nesse sentido, de tentar esclarecer as dúvidas, de trazer recomendações, né, de como trabalhar com todas essas ferramentas, porque de verdade é como se você abrisse uma biblioteca gigante na sua frente e como que você absorve aquilo tudo, né? A Rometria literalmente abre um universo novo para as pessoas. E isso para algumas pode ser muita coisa, né? Pode trazer uma certa ansiedade de como absorver, de como trabalhar, de como usar tanta ferramenta. Então a gente, né, também através da nossa experiência do dia a dia,
a gente tenta trazer para os alunos uma coisa talvez um pouco mais assim, mais próxima do dia a dia, né? Para ajudá-las nessa rotina. Então é mais por aí também, né? Exatamente, até porque no Cura Quântica não dá tempo da gente ter esse contato entre os alunos e o professor, né? É tudo muito dinâmico, é muita informação que é passada o tempo todo. E às vezes alguma coisa ali se perde no caminho. Nossa, muita coisa, né? Parece um caminhão de mudança que vai caindo tudo no meio do caminho. E as dúvidas vêm depois, né? É essa sensação de que tá tudo caindo. O que eu faço? O que eu faço primeiro, né? E agora? O que eu faço com essa informação, né? Por onde eu começo, né? Exatamente. É isso mesmo. Outra pergunta aqui, Marcelo, fala sobre acoplamento psíquico e incorporação. Se você pode falar a diferença entre os dois e os cuidados que a gente deve ter ao receber as mensagens, né? Canalização. Uma coisa por vez. Primeiro uma, depois a outra. Quando eu vi essa pergunta, né, eu achei super legal, porque, na verdade, eu tive a intenção de fazer já um vídeo sobre isso, só que eu tenho um monte de ideia quando eu estou em lugares dirigindo, tomando banho, andando, tenho um monte de ideia. Aí, quando chega na hora de fazer, esqueço. Né? Então já faz um tempo que eu estou pensando em fazer sobre isso, né? E eu achei super legal, por isso que eu achei legal a pergunta, né? Primeira coisa, gente, é muito legal a gente entender, né? A última live que eu fiz com o Rodrigo, eu comentei isso com ele, né? E ele ficou ali, porque para ele, ok, não é novidade, né? Mas eu me toquei há pouco tempo atrás que nem tudo da espiritualidade é espírito, né? Então, o que isso significa? Quando a gente fala hoje sobre espiritualidade, ou melhor, o conceito sobre espiritualidade para nós, humanos, aqui terrestres, encarnados, né? É que espiritualidade é tudo que não é físico, tá? Então, se não é físico, se eu não posso ver, não posso tocar, né? É espiritualidade. Tá? E aí acha que tudo da espiritualidade é espírito, é Egum, né? Ou é entidade, ou é gente que morreu, aí virou a entidade, ou virou mestre, ou virou isso, ou virou aquilo, enfim. Só que não. Tá? Entenda uma coisa. Nós estamos, teoricamente, tá, vibrando numa frequência de 3 ou 4D, certo? Segundo o Rodrigo Romo, está todo mundo em 4D. Beleza. Quando você morre, você vira Egum, você vira espírito, né? Começa a usar o teu corpo astral, tá? Que está numa dimensão além, ou numa dimensão acima. Então, se a gente está em 3D, na quarta D fica o astral. Se nós estamos em 4D, na quinta D fica o astral. Beleza? Só que também você não está em espírito, você está em corpo astral. Que no astral é físico, não é espírito como a gente imagina, né? Segunda consideração. Daqui de onde a gente está, 3 ou 4, não importa, até 7D, tá? Até 7.5D, na verdade, que é onde tem a barreira de frequência, existem inúmeros seres vivos em corpo físico, que não são entidades, que não morreram, que não são eguns, são seres, né? E aí as pessoas também acham que esses caras, porque estão além da nossa dimensão, já todos são mestres ascensionados, todos são comandantes estelares, todos são isso, todos são aquilo. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Existem sim, tem sim alguns camaradas que pertencem ao comando estelar,
que tem determinados cargos, né? Porque a gente gosta de pensar, aí é o ego falando, né? A gente adora achar que tem mentor que é comandante, né? Até porque tem um conceito meio equivocado do que é comandante, né? Acha que comandante é capitão, é major, não é. Na verdade, o nível hierárquico é um pouco diferente, né? Comandante pode ser simplesmente um líder de equipe e mais nada além disso, tá? Mas não vou entrar em detalhe. Então é assim, é interessante, isso é importantíssimo para entender a diferença justamente, né, da incorporação, do acoplamento e da canalização. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. E então é bom entender isso, tá? Então existem os seres que na maioria não vai ser terrestre, tá? É tudo extraterrestre que ficou preso aqui, ou optou por ficar aqui, ou está aqui em missão, ou está aqui enchendo o saco, tá? Porque também nem todos são bonzinhos e nem todos são do mal também, né? Isso também não pode generalizar. Achar que todo extraterrestre é do bem, vira de barriga, né? E lá fica todo abertão, todo disponível para um extraterrestre. Não é assim, né? Tem os que vão te ajudar e tem os que vão estudar você, né? Falando de uma maneira mais suave possível. E além desses caras, tá? E outra, muitos desses seres, que são seres físicos, que não são humanos, né? Que nem sempre são da Terra, fazem parte da nossa equipe de trabalho, tá? Ou optaram por ajudar a gente por alguma maneira, por algum motivo, tá? São seres intraterrenos, são seres intraoceânicos, né? São seres que não são nem intraoceânico nem terreno, mas que estão em 7D, 6D, então a gente não vai ver mesmo, tá? Beleza. Além desses camaradas, a gente tem as hierarquias terrestres, que na maioria das vezes são, sim, seres humanos que encarnaram e quando morreram entenderam que não precisava mais encarnar aqui, né? E optaram por trabalhar em vários cargos, como entidade, né? Como Exu, como Caboclo, como Preto Velho, Cacique, Pombagira, o que for, né? E assim por diante. Aí depende da conotação ou da religião que cada um tem, certo? Ou como amparador, ou como médico, né? Ou como mestre, enfim. São pessoas que estavam aqui encarnados, morreram e ficaram na espiritualidade trabalhando, tá? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está envolvendo todos esses caras. Mas cada um deles tem uma tecnologia diferente. Incorporação, gente, acoplamento ou canalização são feitos através de tecnologia. Puramente isso, tecnologia. É que nós, seres humanos aqui do planeta Terra, achamos que tecnologia envolve coisa eletrônica, envolve computador, envolve coisa digital. E não é assim. Pra vocês terem uma ideia, toda magia, todo feitiço, todo encantamento é tecnologia, né? O Thor fala isso no primeiro filme dele. Né? O que vocês não entendem, vocês chamam de magia. Nós chamamos de tecnologia, porque eles entendem o que está por trás, né, da magia. Tá? Então, é tudo tecnologia. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Na incorporação, normalmente são os guias, são as entidades terrestres que estão se conectando com os nossos corpos sutis, ou determinado corpo sutil, tá? Isso depende muito da entidade e do médium, tá? Lembrando que todo ser vivo é médium, tem a capacidade de, né?
A diferença é que nem todos têm capacidade de incorporação, tá? Mas os que têm capacidade de incorporação, cada um tem uma forma, de acordo com os seus guias, de acordo com as suas entidades, né, de se conectar com eles. Então, muitas vezes isso acontece pelo chakra cardíaco, muitas vezes aqui pela nuca, né, pelo B10 ou VB20, por exemplo, né, que são os pontos de acoplamento. Enfim, tem várias formas das entidades terrestres, e aí depende também do nível evolutivo de cada entidade. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, né? Cada entidade tem lá seus níveis de experiência, tá? E conforme ele vai aumentando a sua experiência, ele vai ganhando conhecimento, aprendendo a usar tecnologia, se desapegando de determinadas coisas, né? E vai evoluindo. Então, esse acoplamento é feito por tecnologia, tá? A incorporação não é a alma, né? Não é o espírito ali daquela entidade que entra no corpo. Isso não acontece, né? Eu lembro muito bem de um vídeo que eu vi do doutor, acho que é Luiz Sérgio de Oliveira, eu sempre confundo o nome dele, é o cara que pesquisa da pineal. Ele falou uma coisa engraçada, mas muito séria, né? Que a verdadeira incorporação, na verdade, é quando a mulher está grávida, porque aquilo é um corpo dentro do outro, né? Na espiritualidade, tá? Não é que a alma, o espírito daquela entidade entra, né, no médium. Ele se conecta no médium, tá? Como a gente precisa de figurinha para entender, imagina que ele põe um fiozinho, tá? Ele pluga um fiozinho dele na gente. E ali, através dali, ele passa a influência dele, né? Que quando é muito forte, na incorporação é mais forte mesmo, aí o corpo, né, ele passa tudo, ele passa a personalidade, ele passa a forma de falar, ele passa a forma de agir, forma de vestir, né, ele passa tudo. E aí, obviamente, de acordo com a religião aonde está acoplado aquilo, né, porque numa incorporação, na maioria das vezes, está ligado a uma religião, seja o kardecismo, seja umbanda, seja o candomblé, né? Então, de acordo com a religião, ou de acordo com a orientação da casa aonde ele está entrando, né, ele vai incorporar com uma função. Seja ele como Exu, como Pombagira, ou como amparador, ou como médico, ou como orixá. Lembrando que no candomblé não tem conversa, né? É diferente, mas é só para ilustrar, tá? Mas isso é feito por conexão. Conexão. Tá? Então, basicamente, uma incorporação é feita por conexão. Tá? A canalização é um pouco mais sutil e também, e outra, gente, nada na espiritualidade é padrão. Tá? Nada é aquela coisa certinha, fulano falou que é assim, então é assim. Nada é assim. O que eu estou falando é em termos gerais. Sempre tem não é nem exceção, sempre tem outros caminhos, tá? Mas eu estou falando em termos gerais. Bom, uma canalização acontece por indução, por influência, né? Influência. Então, tem gente que fala, não, eu ouço alguém falando, como se tivesse alguém falando no meu ouvido. Beleza? Outros falam, não, eu ouço alguma coisa, mas não é no ouvido, é como se estivesse dentro da minha cabeça. Exato. Beleza? Tá? E assim vai, porque é uma influência, aquela entidade, né, através de tecnologia, se conecta com o nosso campo e influencia a pessoa. Ele passa, às vezes a gente recebe blocos de informação. Isso. Como se fosse uma pasta cheia de arquivo, cheia de um monte um banco de dados, tá? Aquilo é acoplado no nosso sistema e a gente vai decodificando aquilo lá aos poucos, da maneira que vai falando, né? O que vai escrevendo, enfim. E depende também, Marcelo, do nosso estado
consciencial naquele momento, porque se você não tiver em equilíbrio ou com a mente com outras preocupações, essas mensagens demoram mais tempo para chegar, né? Então é importante a gente ter uma vida, uma qualidade de vida também mais saudável, para que o acesso a essas informações seja mais fluida, mais transparente. Isso eu vou deixar até a Eliana falar, que ela é craque nisso, né? E então, a canalização não envolve, muitas vezes, às vezes até acontece, a gente, mesmo sendo canalizado, você sente a personalidade, né? Você sente, às vezes, alguns trejeitos, você percebe. Você não está incorporado, mas você está ali sendo influenciado, tá? O acoplamento, que é falado muito na arometria, né? E que eu tenho amigos do candomblé que fala que isso não existe, né? Que isso é coisa inventada e tudo. O acoplamento acontece um pouco mais em corpos um pouco superiores, tá? E também de forma por tecnologia. Né? Imagina o seguinte, a gente tem a gente tem um cabo, né, central, né, falando da maneira mais rudimentar possível. É como se a gente tivesse um cabo central que vem lá do Eu Sou, né, conectado direto aqui, incluindo no corpo físico. Obviamente que não é físico. E que através desse cabo ele vem conectando todos os nossos corpos sutis, tá? Que cada corpo tem uma informação, aí tem aquela história dos registros acásticos, tem as histórias da corpo mental, corpo emocional, enfim. Cada corpo tem lá uma função e uma informação, né? E se a gente fosse alinhado como deveria, a gente receberia todas essas codificações conscientemente no corpo físico. O que alguns conseguem, a maioria não, porque está completamente desalinhado, né? Aí que a gente fala alinhar, se ajustar, né? E aí daí para frente. Então esses caras é como se conectassem, tá? Se conectassem nesse cabo e passassem informação. Então muitas vezes, quando a gente fala que está acoplado, tá? A gente não está recebendo a personalidade daquele cara. A gente está recebendo informação. Informação. Tá? E que muitas vezes este acoplamento ocorre não só com seres extraterrestres ou terrestres em dimensões acima da nossa, mas com consciências nossas, né? E aí eu vou falar um negócio que o povo vai achar que é doideira. Consciências nossas do futuro, ou consciências nossas que já ascensionaram, mas, enfim, estão esperando a gente, tá? Que manda informação para a gente. São consciências, não são entidades. Não é a gente. É uma outra consciência do nosso Eu Sou, que é ligada a gente, tá? Não é que é nosso duplo em algum lugar. É uma outra consciência que passa a informação também. Então, isso é o acoplamento. Então, perceba que existe diferença, mas são diferenças sutis, podemos falar dessa maneira, mas todos eles têm em comum tecnologia. Incorporação, acoplamento, canalização, vem por tecnologia. Aí a maneira de expressar isso, que é escrevendo, é falando, é incorporado, é o que for, aí tem a ver com a capacidade de cada um, a capacidade da mediunidade de cada pessoa. Tá? Não existe uma regra, né, Marcelo? Que a pessoa tem que psicografar, ou a pessoa canaliza. Depende do quanto a pessoa vai compreender o processo dela, né? Sim. E tem milhares de formas de mediunidade que as pessoas desconhecem porque ficam achando que ser médio é só incorporar, psicografar, ouvir e ver, né? Ou telepatia, tá?
Desculpa. Só mais 2 minutos. E sim, é necessário ter um corpo físico saudável, não para incorporar ou para não é isso. Para você, quanto mais saudável o teu corpo físico, saudável não é forte, cheio de músculo, que eu estou falando, tá? É saudável, né? O ser humano é inflamado, né? Come um monte de porcaria, né? E eu não estou falando também de comer carne ou não comer carne, Sim. né? Uhum. Quanto mais saudável o teu corpo físico, mais energia, mais qualidade energética, tá? E melhor a capacidade que você tem de conexão com as tuas entidades. Tá? Porque você não fica cheio de tranqueira, cheio de miasma, cheio de elemental, cheio de um monte de porcaria que vem também em determinados alimentos, né? E aí eu vou deixar com a Eliana ela falar desse... Se quiser também, né, Eli? Mas é que ela que manja mais disso. Não. O que eu estava pensando, refletindo aqui, é o seguinte, que independente da maneira de se conectar, se é através de acoplamento, canalização, ou acoplamento, né? Acoplamento, canalização e qualquer incorporação, independente do que seja, é importante que cada um entenda o seu processo de verticalização, que é isso que o Rodrigo explica e que é isso que o Marcelo falou, que é justamente esse processo de conexão nosso com as nossas consciências superiores. E isso vai acontecendo através do estudo, do trabalho interno, desse nosso dia a dia, onde a gente vai limpando esses bloqueios, esses contratos, essas crenças, e aos poucos a gente vai se conectando com a nossa consciência superior. Então, na verdade, pouco importa, né, se canalização, acoplamento, ou o que seja, mas o que importa de verdade é que essa conexão ela esteja fluindo de uma maneira natural com as nossas consciências superiores, né? Porque aí sim vai ser uma comunicação legítima, seja ela através de um acoplamento, de uma canalização, ou o que seja. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado em saber o que é o que, né? Porque cada vez mais as próprias entidades, as próprias consciências, né, que têm trazido informações para a gente, tem colocado a nossa responsabilidade nesse processo. A gente tem que confiar muito mais na nossa conexão, no nosso trabalho interno, do que nessa comunicação que vem de fora. Então, quanto mais a gente confiar na comunicação de terceiros, mais a gente está sujeito a erro e a ser enganado. Então, o que a gente tem que fazer de verdade é limpar todos esses ruídos que a gente guarda, que a gente desenvolveu pelos condicionamentos, pela educação religiosa, pelo medo, pela culpa, e começar a acreditar mais na nossa consciência maior, que é o nosso eu sou, e toda essa informação que viaja pelos nossos corpos sutis. Então, eu acredito que é muito mais legítimo, muito mais verdadeiro quando a gente traz as informações da nossa própria consciência que viajam em diferentes dimensões, diferentes realidades. Então, não importa se é um comandante, se é um caboclo, se é um Exu, se é uma pombagira, às vezes a gente nem vai saber quem é que está trazendo essa intuição. O que é mais importante é a gente saber que aquela informação, ela é legítima, ela vem do nosso íntimo e aquilo é verdadeiro. Então, quanto menos nome a gente der, ou... Desculpa. Quanto menor for essa necessidade de dar nomes ou de catalogar isso, melhor. Porque mais fácil a gente vai deixar fluir essa informação. Então, esse é o grande processo de verticalização que o Rodrigo tanto fala, né? Então,
é melhor a gente não ficar criando, sabe, barreiras e classificar esse processo, porque fulano canaliza, ciclano acopla. Não importa. Cada um vai achar o seu jeito de se comunicar com você mesmo em diferentes realidades, né? Buscando aquele banco de dados, aquele arquivo esquecido, aquela informação que você precisa naquele momento. E é isso que é importante, né? Que eu acho que o que mais as pessoas sentem é desconfiança. Elas não confiam naquilo que elas estão recebendo, mas se vir de uma terceira pessoa, ela acredita. E eu acho que é aí que entra a pegadinha, né? Porque aí você não tem certeza se aquela informação que está vindo para você através de uma outra pessoa corresponde à informação que você precisa. Então, o que é mais certo é que você tente, de alguma forma, ter a tua própria conexão, tua intuição, a tua comunicação, porque você vai sentir isso como verdade, não vai vir da boca de alguém. Então, esse que é o maior problema de hoje em dia. Porque, igual a Eliana falou, é mais fácil você acreditar em nomes, né? Do que você acreditar naquela mensagem, porque eles não gostam, né, nem de dizer quem são. Por quê? Porque eles primeiro querem que você confie na informação que é passada. O nome não importa. A gente tem esse costume aqui na Terra, digamos, né, de saber quem é, mas para eles não importa. O que importa mesmo é o que é transmitido para aquela pessoa naquele momento que ela mais necessita. E o que é pior, né? Muitas pessoas hoje acreditam em qualquer coisa que falarem para ela, principalmente se aquele camarada, aquela entidade que está ali falar que é extraterrestre. Falou que é extraterrestre... Exatamente, Marcelo. É a verdade absoluta. Agora, gente, vocês precisam entender o seguinte, quem entende da gente são as nossas entidades, Exu, Pombagira e companhia. Da Terra, né? Primeiro. Extraterrestre não sabe nada da Terra. Nada. Tá? Então, e não vai saber de você também. Quem sabe de você são as tuas entidades. Tá? Aprendam isso, entendam isso. E tem uma... Outra, desculpa. Não, e tem precisa confiar em quem está te passando essas informações, né? Aí já perguntaram aqui, né? E como saber se essas informações são verdadeiras ou não? Sente. Só que você vai ter que filtrar o teu ego e a tua ansiedade. Porque tem informação que vem, que é aquela informação, que é aquela correta. Só que aquela informação não é aquela que a pessoa queria ouvir, né? Ou então... para fazer aquilo vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que mudar de hábito, vai ter que fazer um monte de coisa. Então ela não aceita aquela informação. Aí ela vai passando com médium atrás de médium, com cartomante, com vidente, com isso, com aquilo, até achar alguém que fala o que a pessoa quer ouvir. Aí ela fala, agora eu acertei. Então não adianta, tá? Agora... que isso é dúvida de um monte de gente, né? Como que eu sei se a entidade que está falando comigo é do bem ou do mal, vamos falar assim, né? Como que eu sei se não é zombeteiro? Como que eu sei se não é isso, se não é aquilo, né? É simples. Primeiro, zombeteiro trabalha pelo ego. As tuas entidades não. Tá? Então, primeiro lugar, aquieta, acalma o teu coração, acalma a tua mente e esteja disposto ou disposta a aceitar o que vier, no sentido de seja sim ou não, né? Seja o que você quer ouvir ou seja o que você não quer ouvir. Se você não quer ouvir alguma coisa, não pergunta. Eu acho que o lema tem que ser esse, né? Não quer ouvir? Então não pergunta. Mas se perguntar, esteja disposto a ouvir o que for dito. Ouve, guarda aquilo lá, se não te agradar,
guarda aquilo lá e vai, aos poucos, vai processando aquela informação. Tá? E a melhor informação, como a Eliana falou, é aquela que vem das tuas entidades. E não interessa que entidade é. É aquela que vem dentro de você. Todo mundo sabe a resposta. É só se aquietar, se acalmar, né? Por isso que a gente fala de meditação, por isso que o Rodrigo fala também de um monte de exercícios, né? Vai caminhar na praia, vai caminhar na mata, vai caminhar sozinho. É a melhor coisa. Vai caminhar sozinho. Quando você quiser respostas, vai caminhar sozinho, né? Ou vai nadar, ou vai fazer alguma coisa sozinho. A resposta vai vir, porque quando você está andando, quando você está fazendo um yoga, quando você está fazendo um tai chi, uma meditação, ou quando você está praticando algum esporte sozinho, né? Está nadando, por exemplo, a resposta vai vir para você, porque você não está prestando atenção, tá? É igual dormir. Se você fica prestando atenção na hora que você vai dormir, ou fica ansioso para dormir logo, você não dorme. Você só pega no sono quando você não está pensando em nada. Aí você dorme. Quando você viu, puf, já está na hora de acordar. Tá? Então essa informação vai vir do mesmo jeito. Né? Mas você tem que ser sincero com você mesmo. Não adianta querer se enganar. Ninguém consegue se enganar. Tá? Ninguém consegue. E tem um fato, esse fato é inegável. Você pode pegar o melhor médium do mundo. Toda informação que esse médium receber vai passar pelos condicionamentos, pelas crenças e pelas referências do próprio médium. Então não existe nenhuma mensagem psicografada, canalizada, que não passe pelas referências do ser humano que está ali. E não importa se está errado ou se está certo, se é do bem ou se é do mal. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas isso e não é maldade do médium, não. Não é sacanagem, não. Exato, mas isso é um fato. Então, toda a informação canalizada passa pelo filtro do médium. Então, nosso papel é questionar toda e qualquer informação. Por mais que você confie no médium, no canal, você também tem que desenvolver o seu próprio filtro, né? Tem uma frase interessante que é aquela nem tudo me convém, tudo é possível, mas nem tudo me convém, alguma coisa assim, né? Tem uma... cada um tem que avaliar o que aquilo serve, aquilo faz sentido para você ou não faz. Aquilo tem a ver com as minhas expectativas, com os meus valores. Então, toda informação canalizada precisa ser questionada. E isso é legítimo, porque quem sabe da nossa vida somos nós, é a gente que sabe onde aperta o sapato. Então, é muito importante que não importa qual seja o médium ou o canal, a gente precisa sempre absorver e digerir a informação, né? Da mesma maneira que a gente absorve os nutrientes que a gente come, a gente precisa também entender esse processo do que a gente está absorvendo e do que a gente está nutrindo a nossa alma. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Afinal de contas, todos somos humanos, né? Né, Eliana, e lembrar também que a nossa vibração também influencia no tipo de contato que a gente vai receber. Então, se você está numa vibração mais negativa, com pensamentos negativos, é aquilo que você vai atrair, né? Então, tem que saber também. E às vezes nem é. Não é. Porque quando você está com muito negativo, né, do jeito que você falou, você está com o teu campo muito fechado. Né? Você está repleto de formas de pensamento tranqueira, você está com uma poluição, um lixo psíquico muito grande, tá? Que vai gerar miasmas, que vai gerar elementais, que vão bloquear o sinal dos teus guias.
entendeu? O que você vai conseguir acessar, muitas vezes, ou é obsessor, né? Obsessor de um grau um pouco melhor, tá? Ou é zombeteiro. Isso existe, né, Marcelo? Que vai zoar com você. Obsessores inteligentes, né? Todo mundo acha que não é, mas existe sim, gente. É bem comum. Não é raridade, não. É isso aí. E essa qualidade que você estava falando, Delis, está ligado muito também às crenças do próprio médium. Né? Porque se uma pessoa, se esse médium, esse canal, não está sempre se autoavaliando, fazendo uma avaliação sincera das suas conexões, ele pode acreditar que está recebendo tal energia ou tal conexão. Porque ele simplesmente não vê outra possibilidade. Então ele acredita que ele recebe tal energia ou tal entidade. De repente não é nada daquilo, mas ele acredita tanto que ele convence as outras pessoas. Mas de verdade, muitas vezes não está recebendo nada. Porque tem um outro fato interessante, que a gente muitas vezes capta redes neurais, capta como se fossem servidores de informações. Muitas vezes são informações que estão lá em looping, informações desatualizadas, e a pessoa está captando aquilo porque a crença dela faz com que ela capte aquele tipo de informação. Então, tem pessoas que estão dentro de certos grupos religiosos, por exemplo, que estão ali tão dentro daquele dogma que elas só vão captar aquilo, porque existe aquela rede neural daquela religião ou daquele grupo dogmático. Então a pessoa nunca vai ultrapassar aquela barreira porque ela acredita tanto naquilo que ela está, como o Marcelo falou, ela está diretamente plugada naquele servidor dogmático, passando só aquele tipo de informação. Então, o médium, ele está, de uma certa maneira, canalizando, só que ele está canalizando dentro da caixinha de crenças que ele carrega. Então, é como se ele estivesse diretamente conectado no servidor daquela religião. Então, ele não aceita receber nenhuma informação diferente e também nunca vai estar preparado para receber outra informação, porque as crenças dele não permitem que ele receba outra coisa. Também tem isso, né? Marcelo tem uma pergunta aqui referente à contaminação energética nos atendimentos, para quem é terapeuta ou quem faz algum atendimento, como diferenciar as entidades benevolentes das negativadas? Eu acho que vai de tudo que a gente já tem falado agora, né? Sim. Da tua intuição, do teu sentir, da tua conexão, da tua confiança, né? Sim. Aí falando para terapeutas, né? Retiro o que eu falei, falando para todo mundo, porque se você é terapeuta ou não, uma hora ou outra você vai querer fazer alguma coisa em alguém, tá? Então é para todo mundo. Isso. Contaminação acontece, obviamente, lógico que acontece, né? A gente troca energia o tempo todo. Você chegou próximo de uma pessoa, não precisa nem chegar próximo, né? Você entrou numa sala com um monte de gente, você está compartilhando tudo ali. Então isso é evidente. Por isso que tem os banhos, por isso que tem lá os merkabas para se proteger, tem todo lá um conceito, né, envolvendo isso. Então, sim, né, é curioso porque eu dei aula numa escola de naturologia, acho que 8 anos, e eu ouvia muito isso, né? Ah, não, a gente não pega nada de ninguém, é só falar o que é meu, o que é seu, resolveu. Não. Quem dera fosse fácil assim, né? Não, claro que não. Vai me dizer que se você passa por um trecho com lama, você não vai sujar teu pé de lama? Você vai falar, não, essa lama não é minha, o que é meu, o que não é meu fica aí, e aí quando você sair, teu pé tá limpinho? Claro que não. Isso é física elemental, né? Elemental não, elementar, né? Física primária. Então, sim, claro que vai existir.
Aí cabe a cada terapeuta ou a cada pessoa saber o que está fazendo. Por isso que eu falo que o Método Ron é um curso que ensina a base, porque no Método Ron a gente ensina essas questões, né? Como se proteger, como se limpar, os riscos de você lidar com o outro, os riscos de você mexer na energia do outro, os riscos de você querer manipular a energia do outro, tá? E obviamente os benefícios de tudo isso, né? Porque não entendam, sabe, que só existem benefícios. Nada é assim. Nada é assim, né? Sempre tem direitos e obrigações, sempre tem ônus e enfim. Bônus. Ônus e bônus, isso. Acho que é isso. Não tem nada que é só para um lado, tá? Então, tudo tem risco. Atravessar a rua é um risco. Agora, se você é ensinado, como a gente é ensinado desde criança, né? Como atravessar a rua, você para aqui, olha para os dois lados, quando não estiver vindo ninguém, você atravessa. Não tem erro, tem risco, mas não é perigoso, né? Então, lidar com a espiritualidade, ou querer ajudar alguma pessoa, ou querer mexer com a energia dela, porque quando você dá passe, quando você limpa, quando você tem uma intenção em ajudar alguém, sem tocar nela, você já está entrando em contato com a energia, tá? Então é importante você saber como isso acontece. É você ter consciência, por isso que daí também é o despertar consciencial. É de você ter consciência das coisas. Uma das propostas do Ron é justamente é ensinar as pessoas a trabalharem, sabe, conscientes, pé no chão, sabendo o que estão fazendo. Saber o que está fazendo é você entender os riscos que envolvem aquilo e fazer com segurança. É você saber se proteger, é você saber se limpar, tá? Então, a gente consegue mostrar informações suficientes para que cada um quebre seus próprios preconceitos e acharem que proteção e limpeza é só para Umbanda e Candomblé. E não é, tá? Se você pega um ônibus, um metrô, entra numa sala de espera com mais gente, né? Se você interage com pessoas, se você atende pessoas, seja por telefone todo dia ou hoje por WhatsApp, você está interagindo com aquelas pessoas. Então você está de alguma forma trocando energia. Se você está trocando energia, você pode se contaminar com aquela energia. A parte boa é que a gente também se contamina com energia boa. Mas me fala, no nosso mundo moderno, onde tudo é incentivado, que a raiva é incentivada, o nervosismo é incentivado, a falta de saúde é incentivado, né? Incentivado e forçado, tá? Quando que a gente consegue ter força, né? Ou quantas vezes por dia, né? Ou qual a quantidade que a gente passa, que a gente se contamina de coisas boas ou que a gente se contamina de coisas não boas, tá? Mas que a gente se contamina, isso é fato. Isso é fato. E outra coisa importante, a gente não se contamina só com contato com pessoas. O pessoal está toda hora hoje vendo Instagram, Facebook, um monte de porcaria no celular, não é? Quando você vê uma notícia boa, você se contamina. Mas quando você vê uma notícia ruim, que é a maioria, exatamente o que eu estou falando, você também se contamina, porque você entra na energia daquela notícia e você se conecta com o coletivão que está vendo aquela notícia, que está triste, que está puto, que está frustrado, que está desesperado, que está com medo, que está isso, que está aquilo. E se contamina também. Entendeu? Então, não é só numa terapia que a gente se contamina. Não é só atendendo alguém profissionalmente, ou fazendo um passe, ou fazendo um passe lá a um amigo quando está precisando, em casa mesmo, ou algo assim. Tá? A gente se contamina o tempo todo. Então é importante
seria muito importante que todos nesse planeta soubessem, pelo menos, conceitos, tá? Do que é proteção e do que é limpeza. E, obviamente, conceitos sobre o reto pensar e reto viver que vai eliminar um monte de lixo na tua vida. Entendeu? É isso, vocês falam no curso, né, Marcelo? Vocês ensinam uma forma prática, pelo menos, para a gente se blindar um pouco essas cargas negativas que a gente recebe a todo momento e como a gente pode equilibrar a nossa vida tendo esses cuidados que é tão necessário, né? Principalmente para quem é muito emotivo, né? Porque acho que as emoções atrapalham, né? Muito. Por isso que a gente começa a explicar desde lá da concepção da alma. Já começa a explicar um monte de coisa lá da origem, tá? Vai vindo para cá, passando corpos sutis, corpo físico, vai explicando tudo, porque quando você dá base, dá esse tipo de informação, as pessoas conseguem entender o porquê das coisas. Conseguem entender por que tem riscos, por que precisa se proteger, por que precisa se limpar, por que precisa ter uma conduta correta. Mas isso não é simplesmente falando, olha, você tem que agir corretamente. Tá? Então a gente passa 2 dias inteiros, 10 horas de aula por dia, falando sem parar, e explicando tudo, como as coisas são, como as coisas funcionam, ou pelo menos sobre o ponto de vista da arometria. Porque aí, você entendendo como as coisas funcionam, fica fácil, sabe? Aí você determina se você segue ou se não segue. Simples assim. Eliana, quer comentar alguma coisa? Só dar um exemplo que essa semana que eu atendi, me veio na cabeça para explicar para uma cliente essa situação, né, de contaminação. Que muitas pessoas têm um desejo muito grande de ajudar os outros, né? Então, querem atender, querem ajudar de alguma maneira. Então, vão muito pelo amor, né? Por esse conceito da caridade, de querer ajudar os outros. E se você pegar um exemplo, por exemplo, de um bombeiro, você vê que o cara não está agindo só pelo amor, né? Existe ali um bombeiro, ele é um ser que tem uma característica... ele tem uma característica humanitária, porque para ele ser um bombeiro, ele tem esse desejo de ajudar o outro, mas ele nunca vai enfrentar um fogo sem que ele esteja completamente protegido. E mesmo que ele não esteja apagando um fogo, ele está eternamente em treinamento. Ele está o tempo inteiro se preparando para uma situação de emergência. Então, ele nunca vai sair sem aquela roupa especial, sem todo o equipamento dele e sem a equipe junto. Nenhum bombeiro vai apagar um fogo sozinho. Ele está sempre com a equipe junto. Então, o trabalho que a gente faz como terapeuta dentro da arometria é exatamente isso que a gente tenta explicar. É exatamente isso que a gente traz de consciência para as pessoas. Existem riscos, como o Marcelo falou, mas a gente tem que estar o tempo inteiro preparado para lidar com essas situações. Seja como terapeuta ou no dia a dia, como, sei lá, trabalhando em escritório ou como médico, advogado, o que for. Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência, a mesma consciência de um bombeiro. Eu preciso estar o tempo inteiro em treinamento, me preparando para qualquer eventualidade, mesmo seja numa terapia ou no dia a dia. Então, é bem isso. Eu não estou agindo pelo coração, pelo impulso. Não. Eu estou, primeiro, segurança. Né? Primeiro, segurança, proteção, limpeza e equipe, que é o teu ancoramento. Então, você nunca vai... Né? Exato. E você, com o tempo, vai aprendendo a lidar com todas essas ferramentas juntas e vai desenvolvendo justamente essa senioridade no teu trabalho interno e no trabalho com os outros. Então, essa coisa de que você
tem que se jogar pelo amor, pela caridade, na verdade você está colocando a sua vida em risco, a tua energia em risco, a sua vida, a sua saúde. Então, quem prega esse tipo de coisa, de que você vai pelo coração, pela caridade que você está protegido, desculpa, gente, é mentira, isso não é verdade. Você está correndo risco, sim. É armadilha. A postura dos terapeutas nessa questão do envolvimento emocional com o cliente, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também. O menos contato emocional possível, não porque você vai ser uma pessoa fria ou não humanizada, mas pela questão da proteção mesmo do terapeuta e também do cliente, obviamente, né? Porque o terapeuta também é uma pessoa humana, também está suscetível a emoções, então é um preparo que a gente vai seguindo. Por isso que é um estudo muito sério, tem que ser disciplinado, é o que a gente aprende, né? Disciplina, o estudo, o autoconhecimento, a prática primeiro, né? Até atender efetivamente alguém. Não é brincadeira mesmo. Agora, no método ROM a gente não ensina a ser terapeuta. Tá? Sim. Isso é outra história. Agora, por isso que eu criei um curso chamado Consciência Quântica, que é onde eu passo todas as diretrizes, tá, para orientar essas pessoas, terapeutas, né, ou que querem ser terapeutas, justamente para trazer essa consciência para as pessoas, né? Explicar os riscos, explicar como fazer ou explicar as questões. Também não é um curso de formação de terapeuta, mas é um curso de informação para terapeutas e para quem quer ser terapeuta. Né? Aí, a partir desse curso, a pessoa vê se quer encarar ou não, e se quiser encarar, aí vai procurar um curso, ou um curso superior, ou técnico, né? Em naturologia, ou no que for, para ser terapeuta e trabalhar com essas coisas. Isso mesmo. E uma pergunta, Marcelo, que as pessoas têm muito é sobre a sintonização do curso do método ROM, a diferença da sintonização do método ROM da cura quântica estelar. Essa é a pergunta-chave que todo mundo faz, né? Quando pergunta sobre o curso. Então, se puder falar um pouquinho. Eu posso. O problema é que já faz 1 hora que a gente já passou 6 minutos, né? Então, eu não sei tem várias perguntas aqui. E aí vocês fiquem à vontade, se vocês querem responder ou deixa para uma próxima. Eu vou responder rapidinho, tá? E aí a gente encerra. Rapidinho é mais 20 minutos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, por que sintonização e não iniciação? Tá? O Rodrigo entende que iniciação é um processo longo, tá? É um processo onde você inicia ou se inicia, é iniciado em alguma ordem, em alguma filosofia. Tá? E não é isso que acontece na rometria. Né? Ninguém fica preso à rometria, ninguém tem compromisso com a rometria. A proposta da rometria é passar informação para as pessoas e deixar elas soltas, livres, para elas caminharem para onde elas acharem que tem que ir. Tá? Então, não é iniciação. Sintonização, por quê? Literalmente o que acontece, tá, é que as hierarquias ou as entidades conectadas com a Ordem Santa Esmeralda, tanto no método ROM como na cura quântica, né, na rometria, fazem um ajuste mesmo, uma sintonia, tá, do nosso conjunto do hipotálamo com o eu sou, com as hierarquias, as nossas equipes, as nossas hierarquias, guias, etc., tá? Com o nosso eu sou, no caso do método ROM, ou com o nosso eu sou, obviamente, mônada e supramônada, no caso da rometria. Tá? O que é esse conjunto do hipotálamo? O que a gente chama de conjunto do hipotálamo agrega tálamo, hipotálamo, pineal, pituitária e cerebelo. Tá? Cerebelo é o mais recente que a gente começou a entender como é que funciona. Então,
ingredientes, esses componentes, tá? Juntos dão o acesso que a gente precisa entre o que é físico para o que é sutil, tá? Ou seja, a nossa conexão com as nossas entidades, com as nossas hierarquias, a nossa conexão com outras entidades, a nossa conexão com aquele tubo que eu falei, né? Que passa, vai direto para o eu sou, tá? Só que, por conta de todas as manipulações que a gente passou, desde a época dos Anunnakis até as atuais, tá? Do SGS, o governo paralelo, e de tudo isso que a gente vive hoje, né? As nossas conexões são todas desencontradas. Tá? A gente já nasce assim. Né? Na verdade, não nasce assim. A gente começa a ficar assim a partir do primeiro contato que a gente tem com a sociedade. Enquanto a gente é criança, a gente tem contato com seres extrafísicos, tá? A gente tem contato com entidades, a gente tem contato com consciência, a gente tem contato com um monte de coisa. A partir do momento que a gente começa a ter contato com a sociedade, com outras crianças, né, a gente começa a perder essa conexão, porque vê que as outras crianças já não têm, vê que a sociedade impõe tal coisa. Infelizmente hoje, qualquer criança de 1 ano já tem um tablet na mão, um celular na mão, então aí já estragou com a mediunidade dessa criança, tá? Porque as mensagens subliminares de todos esses aparelhos já detonam com esse conjunto de hipotálamo. Então, no fim das contas, quando a gente é adulto, imagina que os tubos, né? Imagina que são vários tubos, tá? Vários tubos. E esses tubos estão totalmente fora. Então, a informação que vem para cá não cai aqui. A informação para. Ou fica caindo no nada, né? Então, quando se faz a sintonização, é literalmente o ajuste, a sintonia da frequência da energia do eu sou com a frequência da energia das nossas guias, das nossas equipes, com a frequência da nossa energia. Então faz literalmente o ajuste. É igual você pega uma câmera, tá? Poucos vão saber o que é uma câmera fotográfica hoje, que é só ver celular. Uma câmera que tem objetivo ali na frente e que você ajusta o foco. Então, às vezes está em 2, dá um binóculo. Você vê 2 imagens, aí você vai ajustando, sintonizando, e aquela imagem vira uma só. E fica nítido. Então, a sintonização é isso que é feito, tá? E ela só pode ser feita pelas entidades, no caso da rometria e do método Ron, que faz parte da rometria, das entidades ligadas à Ordem Santa Esmeralda, porque é quem... como que eu vou falar? É quem coordena esse trabalho. Entende? Então, isso eu estou falando, assim, estou sendo muito resumido. Tá? Então, literalmente, o que acontece na sintonização é igual ajustar se achar uma estação no rádio, como era antes, né? Que hoje também não é mais. Se achar uma estação no rádio. Tá? É isso que é feito numa sintonização, seja no método Ron ou seja na rometria. A diferença é que na rometria, quem faz isso é o Shiva, o Starré, né? Às vezes o Oberon, se não me engano, mas é Shiva e Starré que faz isso, tá? E na rometria, dependendo do curso que a pessoa está, vai acessando determinados patamares, vai acessando mônada, né? A cura quântica de cara acessa mônada e supramônada, tá? Porque daí sai o nome do mentor da cura quântica. E dependendo de outros cursos, vai acessando outras estruturas, né? Ordem Amaryllis, Comando Estelar, enfim, outras estruturas, ou outros grupos de corpos, por exemplo. Mas é sempre sintonização. E a parte mais importante nisso
é o que a gente falou agora há pouco. A condição física e energética do cara que está sintonizando, o cara físico, o facilitador. Por quê? Porque as nossas entidades, os nossos guias e as equipes que trabalham com a gente, tá, têm uma ligação direta com a qualidade da nossa frequência. Então, se a gente não tem caráter, não tem ética, se perde pelo ego, aquelas entidades que têm princípios, que têm ética e que têm caráter, não andam mais com a gente, não trabalham mais com a gente. Ficam só os tranqueiras. E uma pessoa dessa sintonizando alguém, vai usar qual hierarquia para sintonizar? Os tranqueiras, que muitas vezes são zombeteiros, que vão falar que estão conectados com a Ordem de Santa Esmeralda, mas não estão. Entende? Então, no método Onron, o que eu mais pego no pé dos facilitadores, tá? Eu e o Rodrigo, é justamente manter a postura, manter a conduta, tá? Ficar alinhado com a proposta do curso e a proposta da Rometria. A partir do momento que qualquer facilitador, incluindo eu ou a Eliana, né? A partir do momento que a gente andar torto, que a gente esquecer o reto pensar, reto viver, que a gente se perder no ego, a gente perde tudo isso. Entende? Então, sintonizar alguém é uma responsabilidade gigante. Gigante. Por quê? Se você tem uma equipe que não está ajustada, ou que não está alinhada, ou que não é aquilo que fala que é, você detona com a vida da pessoa. E Exatamente. detona com os guias da pessoa também. Tá? Porque, como eu falei, quando a gente sintoniza a pessoa física, equipe, né? Alinha todo mundo na energia do eu sou, que é de todo mundo. Né? Desses que estão, desse grupo que eu tô comentando. Tá? Se é um infiltrado, por exemplo, que está fazendo isso, ele não vai alinhar com a energia da Santa Esmeralda, ele vai alinhar com a energia de uma outra hierarquia que está infiltrada. Aí o bicho pega para a pessoa e para toda a equipe dele. Tá? Então, resumidamente falando, de uma forma muito rápida, para não estourar aqui, que a gente já estourou, tá? A sintonização é basicamente isso. Mas no curso a gente dá mais dicas. Tá bom? Muito bom. Bom, gente, quer falar alguma coisa, Lica? Não, é isso aí mesmo. Então tá bom. Nossa, a gente já falou bastante coisa importante. Lembrando que acho que o Marcelo vai deixar essa live gravada, né, Marcelo? Sim. Para quem não puder assistir ao vivo, quiser rever depois. E editada no YouTube. E também temos mais algumas perguntas, mas aí a gente deixa para uma próxima live. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar ou para mim, ou para o Marcelo, para a Eliana, fiquem à vontade. E pode mandar mais pergunta, não tem problema não. Enfim, manda pergunta que fica mais fácil. E é legal saber quais são as dúvidas, né? As questões que as pessoas têm a respeito do curso, porque é verdade, muitas pessoas têm essa confusão. É da Rometria? O que é? Por que não o Rodrigo? É o Rodrigo que dá esse curso? É verdade. É a coisa que o povo mais pergunta, né? Mas não é o Rodrigo que dá esse curso? Não. Então, tem muita gente nova sempre vindo, né? Se aproximando dessa egrégora. Então, a gente fica à disposição para responder as dúvidas que as pessoas tenham. Tá, então é isso. Ó, lembrando, Método Onron em São Paulo, dias 20 e 21 de agosto. E em Curitiba, 5 e 6 de agosto. Tá bom? Inscrições estão abertas, é só ir lá e se inscrever. Não demora muito, senão a turma enche e você vai ficar de fora. Beleza? Isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Délis. Né? Obrigadão, obrigado a vocês. Obrigado, Délis. Obrigado, Lica. Né? Obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima live. É isso aí. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.